Bom, eu sou Rian Lopes, no caso, o Rian Lopes, e estamos nesse propósito de servir. E o mais interessante é que eu já venho fazendo isso e eu tenho a cada dia falado sobre isso, né, do corpo, da mente e o poder que a mente tem sobre o corpo. E eu já trabalho com isso de forma particular e já entendo que se você tem uma mente forte, com certeza você terá um corpo forte. No entanto, vai depender somente que a cada dia, a cada instante, a cada momento você venha fortalecer essa mentalidade. Você vai ter, como eu tenho os objetivos com o corpo, hoje eu tenho 100% do trabalho voltado para o atleta. Hoje eu quero ser atleta e estou trabalhando para ser atleta. Já tem 3 anos que nós estamos fazendo dieta, treinando, mentalizando, buscando todas as ferramentas possíveis para que isso venha acontecer. Então é um trabalho árduo, que exige a disciplina, que exige a constância, que exige uma mentalidade forte para você superar o momento, os dias difíceis e não parar todas as demais coisas que você tem na vida, porque não é por ter o objetivo de ser atleta ou por estar sendo atleta já que você vai parar as demais coisas, como família, como atividades extra ao atleta, como outras pessoas que você se conecta na vida, como outros relacionamentos que você tem. Então tudo isso que você se envolve, o perfil atleta ou a pessoa atleta, ela tem que estar fortalecida, ela tem que ter a mente própria para isso, ela tem que estar trabalhando isso sem que atrapalhe as demais. Por mais que você vai ter que se dedicar nesse sentido, se você quer, principalmente no que envolve corpo e mente, o atleta necessita com que a mente dele esteja preparada para passar por tudo que envolve o contexto que ele se envolveu. No meu caso, como é o fisiculturismo, que é uma coisa que eu quero estar cada vez mais envolvido com isso, eu quero estar se ensinando sobre isso e o trabalho sobre isso é justamente a parte de entender que minha mente, meu corpo vai corresponder à minha mente. Então para isso eu tenho que estar com a minha mente focada no que eu quero e não deixar com as demais coisas virem atrapalhar o que eu quero. Qual é a relação entre mente e corpo? Na verdade, um depende do outro totalmente, porque tudo que você faz ou pensa de forma, isso aqui é meu corpo, não, na verdade sua mente já fez antes, já trabalhou antes disso daí. Então quando você pega, eu vou agora fazer uma atividade, ela começou na sua mente. O processo de fazer essa atividade começou na sua mente. E, na verdade, você necessita tanto com que sua mente esteja conectada com o seu corpo, porque na hora que você estiver fazendo uma atividade física, que você estiver na academia, se os neurotransmissores, a parte do corpo agora, neural, não estiver conectado, você não faz uma atividade bem, você não se conecta bem na atividade. Por muitas das vezes você vai estar naquele ambiente, até dentro da academia, mas sua mente está em outro lugar. Então isso te faz com que você não alcance o objetivo. E não se conecte naquele lugar, e não se conectar naquele lugar é justamente a perca. É a pior parte que você pode ter agora. Se você está pensando em fazer um exercício ou está se envolvendo com atividade, isso não envolve somente a parte de atividade física, mas sim, se você for olhar no contexto vida, sua mente tem que estar ali, sua mente tem que estar 100% presente. É onde o corpo está, eu vou fazer minha atividade agora, a mente ela tem que estar 100% presente. Então quando eu percebi que a mente precisava estar presente em todas as atividades, o que eu fiz? Do foco total. Então quando eu estou agora, por exemplo, no momento que eu vou treinar, naquele momento ali, se eu uso fone ou você não gosta de fone, minha mente está conectada no exercício, ela está conectada no tempo presente. Então na hora que eu estou fazendo aquela atividade, eu estou ali, eu preciso me dedicar totalmente a essa atividade, a esse momento, a essa repetição, a esse exercício. Se for exercício com muita carga, com pouca carga, com muito peso, que envolve cada vez mais a parte de musculaturas e mais músculos, eu tenho que entender que minha mente é que vai coordenar meus músculos. Então é o cérebro que está o tempo todo, manda tal nutriente, manda tal força, e é o cérebro que está se conectando. Então se você não entender que sua mente é quem coordena e quem começa, o corpo não vai primeiro não. A mente tem que ir primeiro. Tendo em vista isso, gostaria que comentasse conosco a questão da zona de conforto e como ela se aplica a quem foi Rian, a ter que perceber-se isso que você comentou, da necessidade de adaptar a mente e estar 100% presente naquilo que estiver fazendo. Interessante que a zona de conforto é um vício.
Você se vicia no conforto. Por quê? Porque gerar dor, a gente foge o tempo todo. Seja ela no sentido físico que eu estou falando, mas seja ela também no sentido emocional. Você não quer o confronto, a gente foge desse confronto. E o confronto com si mesmo é, na verdade, o único confronto que temos. E o principal. E quando nós confrontamos a si mesmo, quando você fala assim, eu vou levar esse corpo à academia, é um confronto de dor. Porque você vai ter que sair do conforto da sua cama, do conforto da sua alimentação, que você acredita que seja boa ou que você quer fazer de qualquer jeito, e você vai ter que falar assim, não, vou para a academia agora levantar peso, e esse levantar peso, ou seja uma academia, seja uma atividade funcional, seja andar de bicicleta, o que for que você escolher como atividade, vai gerar justamente esse ponto de você falar assim, eu vou ter que agora me esforçar. E se você for parar para pensar, até o nosso cérebro, ele manda mensagens para a gente poupar energia. O cérebro é inteligente. Então, ele usa 30%, cerca de 30% de toda a energia do corpo. E ele está o tempo todo tentando poupar essa energia para ele. E aí, quando você fala assim, eu vou me esforçar, você sempre vai receber uma mensagem dentro de você falando assim, não vai. Não vai, fica de boa aí, não se envolve com isso, porque o cérebro ele quer fazer com que você mantenha-se parado. Ele sabe que você precisa de atividades para que a musculatura ganhe, mas se você não entender isso por você e lutar contra essa zona de conforto interna já, você não vai vencê-la. Então, quando eu entendi que o Rian que precisava mudar vários conceitos no conforto interno mental, ele precisava de um corpo forte. E foi justamente, eu pude trabalhar no ramo de academia, eu pude trabalhar como professor, eu fiz 6 semestres de educação física na FTC, numa faculdade, e aí eu tive que deixar por outros motivos, me arrependo por isso, claro, mas se a vida a gente sempre pode começar. Então nós já estamos cada vez mais focados em terminar isso, em deixar isso mais presente. Mas quando eu fui estudar educação física, eu percebi que o corpo e essa zona de conforto que a gente luta o tempo todo, o Rian precisou romper isso, precisou falar, peraí, você tem que melhorar a sua mente, e a mente foi fazendo com que o corpo melhorasse. E aí eu fui me envolvendo e percebendo que quanto mais o meu corpo melhorava, devido à minha mente já estar sendo fortalecida, mais ele ficava mais forte, mais eu tinha minha mentalidade mais forte, porque era meu objetivo ficando cada vez mais claro na minha vida. Então quando eu comecei a tirar essa zona de conforto da parte física, eu comecei lá atrás a tirar a zona de conforto da parte mental primeiro. Eu falei, peraí, minha mente tem que estar forte. Então eu procurei fazer cursos, procurei me especializar em áreas do desenvolvimento pessoal para que pudesse ter ferramentas, não só para me ajudar, mas para ajudar outros, que graças a Deus é o que eu gosto de fazer, de estimular outras pessoas a ir para a atividade, de estimular outras pessoas a ter uma alimentação melhor. Não só, então quando eu me envolvi nesse sentido mental de querer sair da minha zona de conforto, automaticamente eu fiz com que outras pessoas se envolvessem também, e faço constantemente. Então quando eu estou ali num vídeo pela manhã, correndo ou na academia, estimulando as pessoas a fazer atividade, é porque eu sei que aquilo vai fazer bem não somente para o corpo dela, mas para a mente. Às vezes uma pessoa entra num processo de ansiedade, de depressão, justamente por falta dessas atividades. Essa zona de conforto está tão grande na vida dela que ela vicia, como eu falei que é um vício, ela vicia naquela parte estática da vida, aquela parte parada da vida. Então ela se alimenta mal, ela dorme mal, ela não faz atividade, isso quando faz mal, e consequentemente o resto da vida toda, até profissional dela, até sentimental dela não está andando. Por quê? Porque ela permanece e escolheu permanecer nessa zona. Então quando eu observei que eu precisava melhorar em diversas áreas na minha vida emocional, e essas áreas ia fortalecendo o meu físico, eu não parei mais. E hoje eu uso justamente para poder estimular o outro a falar assim, você pode melhorar não só a sua saúde emocional, mas sua saúde física trazendo para o seu emocional. Quanto mais você faz essa atividade, mais você se vê, mais você melhora, mais você quer que aconteça de forma diferente na sua vida. Então, sair da zona de conforto é um conflito constante, mas é um conflito que você vai vencendo e isso vai te dando força para vencer e para melhorar. Então quanto mais você melhora aí, quanto mais você alcança esse objetivo, quanto mais você chega nesses objetivos, você vai se fortalecendo, você vai melhorando, você vai alcançando objetivos que antes para você eram impossíveis alcançar, você vai se fortalecendo nesse sentido e vai falando, não, eu quero melhorar cada vez mais. Quando você falou da zona de conforto,
entra num ponto bem importante da autossabotagem. Sim. Toda área da vida que a gente quiser crescimento, em qualquer momento pode surgir o pensamento de autossabotagem. Como a gente pode vencer isso? Como a gente pode fortalecer nossa mente e vencer, como você próprio disse, a si mesmo? Na verdade, você vai ter que lutar contra o vício da zona de conforto. E a autossabotagem, ela está dentro dessa zona. Porque o tempo todo que você começa uma coisa, você para. O tempo todo que você começa a melhorar, você desiste na primeira semana, na primeira dificuldade. É semelhante à Terra. Um lugar desse aqui que está mal cuidado, abandonado. É a sua cabeça, de certa forma. Por quê? Se você não tem bons pensamentos, e para isso você vai ter que se alimentar de coisas boas, seja vídeos, livros, ou o que você escuta. Então, a mesma coisa é o corpo. Se você não entender que você precisa, a cada dia, sair desse vício, e muitas das vezes, redes sociais, coisas que não estão acrescentando, você vai ter que parar em algum momento e falar, peraí, por que eu não estou progredindo? Mentalmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, todas as áreas da vida. A Terra, ela precisa o tempo todo ser cuidada. Se você não entender que você precisa arar e plantar sementes boas para colher frutos, ela vai ser semelhante aqui, que não tem nada, só mato e espinho. Adianta ter uma terra que só é mato e espinho? Nós precisamos, de certa forma, entender que a terra ela precisa ser plantada sementes boas para colher coisas boas. Isso é sua cabeça. Ou você planta pensamentos, propósitos, objetivos que você quer na sua vida e vai atrás deles com toda força, com toda vontade, entendendo que só você vai poder fazer isso, ninguém vai poder fazer por você. É essa luta contra essa autossabotagem a cada dia, de falar, peraí, se eu não estou progredindo, eu estou fazendo alguma coisa, ou na verdade eu não estou fazendo nada. É justamente aí. E parar de culpar o outro, ou alguém, ou a circunstância, o momento, ou a falta. Não, vê o que você pode fazer com o que você tem em mãos. É semelhante à água. Eu não saio sem água. Por quê? Meu corpo precisa de água o tempo todo. Meu cérebro precisa de água. Meu corpo é, de certa forma, mais da metade dele, água. E aí nós não consumimos nem água. Nós não autossabotamos com a água, que é a coisa mais simples da vida. Se você entender que você precisa que sua mente esteja hidratada o tempo todo, como seu corpo precisa estar 100% hidratado, e justamente a falta dessa água faz com que até teu cérebro paralise. É semelhante a essa quadra, que nós estamos chegando nela, que está abandonada, mas no entanto, se ela tivesse revitalizada, se ela tivesse bem cuidada, com tudo que ela precisa para o esporte, ela estaria cheia de pessoas, crianças, nesse momento usando ela. É sua cabeça isso daí. Se sua cabeça estiver boa, com propósito, objetivo claro, expressivo do que você quer, o tempo todo você vai usar de forma clara, de forma certa, sem se auto-sabotar. Para isso, sai do vício da zona de conforto. Rian, você comentou da zona de conforto. Fala mais sobre essa questão. Por que a gente se sente, às vezes, tão estagnado, tão preso? Tem alguma questão hormonal nisso? Tem hormonal e neural, né? Na verdade, a falta da ativação desses hormônios, ou melhor, o uso, seu corpo o tempo todo está liberando hormônio. Então, quando você está estressado, ele libera cortisol. Quando você está mais alegre, quando você está mais ativa, a testosterona está mais ativa. E aí vai. Se eu for abordar a parte neural, nós vamos ficar muito tempo falando sobre. Mas vamos falar sobre um pouco aqui. Se você está nessa zona de conforto, esse vício por ela, e você está preso à zona de conforto, dopamina, serotonina, endorfina e todas as outras partes que estão envolvidas na parte neural, elas vão ser ativadas em algum momento. Quando você come, se alimenta mal, fazendo você se alimentar mal. Quando você está viciado na tela de um celular. Esses mesmos neurônios, esses mesmos neurotransmissores, esses mesmos hormônios que você usa de forma boa na hora que você está fazendo atividade física, ele vai estar assim nessas zonas de conforto que eu falei. Você vai estar ali viciado numa tela, viciado num alimento ruim e achando que de certa forma está se saciando, mas na verdade essa dopamina, essa serotonina, essa endorfina está sendo liberada, mas de uma forma ruim.
Porque você poderia estar na atividade física, você poderia estar se alimentando bem e essa dopamina, essa serotonina, essa endorfina, esses hormônios que estão envolvidos, esses neurotransmissores que estão trabalhando, te fortalecendo a fazer mais e melhor para você, não te prejudicando. Então, quando muitas das vezes você vai nesse vício dessa zona de conforto, o teu corpo nunca vai parar, seus hormônios nunca vão parar. Eles vão estar ali ligados àquilo dali, mas de certa forma você vai ver a resposta disso no seu corpo, na sua mente. Muitas das vezes você está estagnado, o corpo está só, vamos dizer assim, chegando numa obesidade, e quando você percebe, e agora o que fazer? Você vai precisar desses mesmos neurotransmissores, desses mesmos hormônios te ajudando para ir para o objetivo agora de melhorar a sua saúde, de emagrecer, de se fortalecer, de gerar hipertrofia, de tudo que precisa para o que você venha melhorar. E vai ter que começar pela mente. Rian, já que a gente parou aqui para o seu turno de alimentação, sua hora da alimentação, comente mais sobre a importância da alimentação, tanto na produção dos neurotransmissores corretos, tanto para um corpo saudável, uma relação entre mente e corpo que esteja harmônica. Hoje a gente tem o famoso alimento palatável, né? Que é a união do açúcar, do sódio e da gordura. Você não vai encontrar em lugar nenhum da natureza essas três substâncias juntas. Aí o que a indústria fez? Ela produziu um alimento que tem as três substâncias juntas. Consequentemente, isso te dá uma sensação muito forte ao cérebro, viciante, na verdade. Aí é onde você encontra nos alimentos industrializados, que é justamente o que está mais presente na mesa das pessoas hoje. Então, quando você pensa em se alimentar, você tem que pensar o seguinte: o corpo, vamos pensar num carro. O carro tem um combustível que faz com que ele tenha a força para ir em tal lugar. O corpo, ele precisa do combustível diário. Você tem uma necessidade diária chamada de basal, aquela quantidade de caloria que você precisa ter durante o dia, o seu basal. E se você ainda faz alguma atividade, se você ainda tem mais atividades, se você trabalha de forma braçal, se você tem atividades além do contexto basal, você tem que acrescentar isso junto à sua necessidade diária. Então tudo isso tem que ser calculado, por isso o profissional, que é onde você vai calcular, ao profissional, o nutricionista, e essa pessoa vai calcular para você essa necessidade sua diária. E isso vai ser dividido em macros e micronutrientes. Só que os macronutrientes vão estar mais presentes, porque os demais já estão presentes dentro desse macro. Então, quando você vai tomar seu café da manhã, vai almoçar, e tem pessoas que dão intervalos muito longos de refeições, aí, consequentemente, o corpo está usando qual é a energia quando você não se alimentou? Ou quando você se alimentou mal? Se eu pegar aqui agora, eu estou me alimentando, o nutriente está contado. Eu estou com a proteína, eu estou com o carboidrato, eu estou com a gordura boa, certinho aqui. Quando você pega aí um alimento palatável, como eu falei, um pacote de salgadinho, que tem quase 500 calorias. Essa refeição minha que eu estou fazendo aqui agora tem 700 e poucas calorias. Um pacote de salgadinho vai ter quase a minha refeição. Só ela vai vir para minha boca, eu vou jogar ela no meu estômago, só que ela não vai me nutrir. E é justamente isso que você tem que aprender. Quando você se alimenta mal, você enganou o corpo, porque o combustível é ruim. É semelhante a botar uma gasolina ruim no carro. Em algum momento esse carro vai falhar, vai sujar o sistema do carro e vai fazer com que esse carro venha apresentar algum defeito. A mesma coisa é você. Quando você coloca alimento ruim dentro de você, você se alimentou e aquilo ali foi tão saboroso naquele momento, você compra um salgadinho, você compra um alimento industrializado e você, ai que delícia. Naquele momento você acredita em ter se alimentado. Só que horas depois seu corpo vai procurar o nutriente e não vai ter. Que é aí onde você tem que se policiar. É por isso a importância dos alimentos na parte neural. Porque o cérebro ele se alimenta o tempo todo. Ele usa a moeda da glicose. O tempo todo o cérebro está procurando glicose. Se ele não achar, ele vai de alguma forma fazer com que o corpo produza de outras formas para que venha chegar esse nutriente a ele. Então, se você se alimenta bem, você pensa melhor, você reage melhor, você tem ações melhores, só de você se alimentar bem.
você se sente mais disposto ou disposta, você se sente mais com vontade de fazer atividade, de ir buscar essa atividade quando você está se alimentando bem. E quando você está se alimentando desses alimentos palatáveis, esses alimentos mais industrializados, ou muito gorduroso, ou que envolve muito açúcar, todo excesso é perigoso, você não sente nem disposição. Pega aí agora, se alimenta mal, coma bastante salgadinho, coma bastante, beba muito líquido com açúcar, refrigerante, alguma coisa assim, e você vai ver que minutos depois você não tem mais disposição. Dá aquela depreciada no corpo e você não sente mais disposição para fazer nada. Por quê? Porque você se alimentou não de um nutriente que vai te dar disposição para fazer algo, mas sim daquilo que o cérebro, enganou o cérebro naquele momento. Então, por isso é tão necessário você entender que o alimento é o combustível, mas você tem que entender que combustível você está colocando dentro desse corpo. Você sabe o mais interessante? É que vai ter dias que você não vai estar bem. Você não vai querer treinar, você não vai querer... Você vai tentar se auto-sabotar. Aí você pode me perguntar, Rian, o que faz você não se auto-sabotar mais? É justamente o objetivo. É o que eu quero. O que eu tenho como propósito. Seja naquele treino diário, seja naquele foco que eu coloquei. E é justamente esse propósito, esse treino, que me faz fazer todos os dias. E uma coisa, o resultado. O resultado te anima. Por isso que quando você termina um treino, às vezes você vai para a academia desanimado, você está sem vontade de fazer aquela atividade naquele momento, mas você faz com devido à disciplina, à consistência. E quando você termina, você fala assim, que bom que eu terminei, que bom que eu fiz. E você vê ali os primeiros resultados. Interessante que quando se envolve academia, musculação, atividades envolvendo isso, os primeiros resultados geralmente são internos. Você não vai ver nada externo, estético falando ainda. Só depois de algum tempo, de alguns meses, você vai começar a ver a parte estética sendo mudada. E aí você vai ter que ter a constância, você vai ter que ter a disciplina e o objetivo claro na mente. Igual 2025, eu tenho um objetivo claro de competir esse ano. Eu sou atleta master já, então eu quero competir nessa categoria, é a categoria que eu estou focado. Então, e o que eu quero para 2025 é experimentar o palco. Eu já pude experimentar na época que eu fazia educação física, já pude estagiar como professor, já pude trabalhar mas agora eu quero experimentar o palco de atleta, a vida do atleta, aquele momento de competição, aquelas semanas de preparação, como eu já estou agora, na verdade, aquelas semanas de preparação, de desidratação. Esse é o meu objetivo para 2025 nessa área, é experimentar o palco, e isso está mais perto, porque nós já estamos nos preparando para isso. Esse é o foco para 2025 e justamente esse objetivo é o que me faz levantar toda manhã. Eu faço 2 treinos diários, então eu coloco um aeróbio pela manhã e à noite eu faço atividade na academia. Então isso me faz levantar todos os dias e falar, peraí, eu tenho aquele objetivo, eu tenho aquele propósito diário. E se você não colocar esse objetivo, esse propósito, seja emagrecer, seja ganhar X peso, melhorar o aspecto estético, e consequentemente sua mente vai sendo melhorada porque você vai ganhando força para fazer isso todos os dias, você não vai conseguir. Então coloca um objetivo para esse ano, fala assim, eu quero emagrecer 5 quilos, eu quero ganhar 5 quilos, eu não sei qual é o seu objetivo, mas você pode. Conte comigo, tem as redes sociais, o Rian Lopes, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, você pode estar de alguma forma entrando em contato comigo, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar a fortalecer sua mente, a melhorar seu corpo, e isso vem com dicas de o que fazer, como fazer, por que fazer, no dia a dia, se alimentar melhor, treinar melhor, quem sabe treinar comigo algum dia, não importa, a gente está aqui para ajudar. Então entra em contato, aí estão as redes sociais e eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai poder te ajudar.